Olá, bem-vindo. Meu nome é Guilherme Canteiro. Hoje eu vou mostrar para vocês que organização tem um alto impacto na produtividade de qualquer ambiente. Quando você tem um ambiente organizado, a sua produtividade com certeza aumenta. Tá legal? Então eu vou ensinar para vocês uma técnica. Essa técnica são em 5 passos, como você criar um ambiente organizado e evitar diversos desperdícios, como tempo de espera. Então, quando você tem um ambiente organizado, você realmente consegue aumentar a produtividade do seu departamento, enfim, reduzindo custos, melhorando o prazo de entrega e tudo mais. Então, esse método, ele é um método que foi originado no Japão. Na verdade, não foi nem o Japão que criou esse método. O Japão, na verdade, é uma filosofia que os japoneses usam. Esse método se chama 5S, tá? O nome 5S é devido porque são 5 palavras japonesas que começam com S. Então, aqui eu não estou para ensinar vocês a falar japonês, mas cada palavra tem um nome. Então é seito, seiton, seiketsu, shitsuki. Cada palavra, enfim, tem um significado. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente definiu esse 5S como 5 sensos. Então, basicamente, a gente traduziu essa palavra japonesa em 5 sensos, por isso do nome 5S, tá? Então, o 5S é tanto 5 palavras japonesas como 5 sensos que a gente acabou copiando dos japoneses, tá? Então, são algumas disciplinas, alguma filosofia japonesa que aqui no Brasil faz falta. Então, até um exemplo bem prático, vocês perceberam que na Copa do Mundo, quando jogou contra o Japão, os japoneses, cada um levou o seu lixinho, né? E o saquinho azul, se vocês lembram, e foi tão interessante que o saquinho azul de lixo serviu tanto para eles torcerem, que quando eles encheram de ar e torceram assim para cima, ficou maravilhosa a torcida. E depois do jogo, eles recolheram os lixos deles e, enfim, saíram do estádio limpo, tá? Então, isso é uma forma de disciplina japonesa que hoje os brasileiros ainda estão caminhando para. Então, o que eu vou explicar para vocês são 5 passos, 5 métodos, tá? 5 sensos que os japoneses têm, que a gente poderia aplicar no nosso dia a dia ou até mesmo na nossa empresa para, enfim, aumentar nossa produtividade, reduzir custos e tudo isso. Algumas coisas básicas antes de passar os 5 sensos para vocês é o seguinte, tá? O 5S é algo imediato, você consegue fazer agora, né? Não precisa de investimento, você pode exatamente nesse momento já aplicar o 5S e ter ganhos. Então a gente tem que usar a cabeça e a criatividade e não usar o bolso, tá? Outra coisa básica a se comentar é que normalmente quando a gente se trata de organização e limpeza, a gente sempre busca os culpados daquela situação. E é muito pelo contrário, a gente não pode buscar os culpados. A gente tem que entender o motivo daquela situação ou daquele problema e tratar o problema. Então a gente não pode mais apontar o dedo para a pessoa e sim para o problema. A gente tem que olhar o problema, entender o motivo daquela desorganização e atacar o problema. Alguns frequentes mal entendidos do 5S é que ela é uma ferramenta ou uma metodologia que é simplesmente um evento de limpeza. Não, muito pelo contrário. 5S é para ser feito todos os dias. Outras pessoas dizem que 5S é simples, é só estar tudo bonito, né? Vamos lá. A beleza, o visual bonito, ele é uma consequência de um bom 5S. Não significa que você tem um visual bonito que o 5S está bom, tá? Porque o foco do 5S ele é aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e não deixar o ambiente bonito. Eu vou passar um exemplo para vocês de 2 fotos. Na primeira foto você vai perceber um ambiente um pouco sujo, um pouco escuro, não tão bonito, tá legal? E na segunda foto vai ser um ambiente mais limpo, bonito, todo branco, brilhoso. E na verdade é uma quebra de paradigma, porque quando eu participei dessa foto, tá? Eu que tirei essa foto, e quando eu participei do evento de 5S que aconteceu naquele local, a gente percebeu que no ambiente que aparentemente, visivelmente estava mais bonito, tinha muito mais desperdício do que no ambiente que não estava bonito. Então é uma quebra de paradigma que a gente tem que fazer, onde realmente ambiente bonito não é sinal de alta produtividade. O ambiente bonito sim é uma consequência de um bom 5S. Sem contar que o 5S é um método básico, ou seja, sem o 5S a gente não consegue dar os próximos passos, quer dizer, a gente não consegue evoluir em aumento de produtividade da empresa. Outro aspecto muito importante
antes de passar o método, os 5 passos para vocês, é mostrar a importância desse método, tá? Ele é tão importante, eu vou dar um exemplo super importante. O carro de bombeiro. Eu vou até pôr uma imagem do carro de bombeiro aqui para vocês, tá? Vamos olhar para esse carro de bombeiro e vamos imaginar. Qual que é o objetivo do corpo de bombeiros? Salvar vidas, certo? Agora, vamos imaginar que o corpo humano ele não aguenta quando, enfim, tá lá no meio do incêndio, ele tem um tempo até a pessoa desmaiar, entrar gás carbônico no cérebro e desmaiar, né? Agora você imagina o bombeiro ficar procurando uma mangueira, ou procurando o botão onde liga, ou procurando o capacete. Cada segundo que o bombeiro perde na procura de um equipamento para salvar uma vida, pode acontecer daquela vida ser perdida. Então, a importância da organização, tá? Dos equipamentos, das ferramentas ou mesmo das informações na sua empresa, porque assim, o 5S às vezes a gente imagina muito ambiente fabril, só que no escritório, como que estão as informações organizadas? Será que as nossas pastas na rede estão organizadas a ponto de a gente não perder muito tempo procurando as informações? Voltando um pouco para o carro do bombeiro, vocês perceberam a importância? Então, a primeira coisa que o carro de bombeiro tem que ter é o seguinte, é cada coisa no seu lugar. Então, o bombeiro, quando ele precisa da mangueira, ele sabe exatamente onde buscar. Quando ele precisa do capacete, ele sabe exatamente onde buscar, tá? E mais que isso, o equipamento tem que estar em boas condições. Não adianta nada o bombeiro pegar a mangueira, quando vai usar água, está tudo furada e a água sai pelos lados. Não sei se vocês me entenderam a importância do 5S, tá? É muito importante essa ferramenta. Eu estou falando de um processo de salvar vidas, para demonstrar a força e a importância da metodologia. Mas assim, independente de salvar vidas, às vezes no seu processo você tem que entregar um serviço, entregar um produto, entregar um projeto e às vezes você perde tempo desperdiçando, correndo atrás de informação, correndo atrás de ferramenta, ou mesmo imagina você chegar na casa de uma pessoa para prestar aquele serviço, quando você abre sua maleta você não tem, enfim, aquela chave de fenda que você precisava e que cara que você foi com o cliente, ou você pede, enfim... não mostra um bom atendimento, tá legal? Então é uma ferramenta muito importante que poucas pessoas dão valor. Bom, vamos aos 5 passos ou os 5 sensos da metodologia do 5S, tá? O primeiro senso é o senso de utilização, ou outras pessoas costumam dizer senso do descarte, tá? No senso de utilização ou no senso do descarte, basicamente é você chegar num ambiente de trabalho, você vai arrancar tudo do ambiente, arranca todas as ferramentas. Eu vou dar um exemplo de um armário, tá? Imagina que nós temos um armário, tá? Nesse armário estão cheio de coisa, então tá cheio de equipamento, cheio de ferramenta, ou o armário ou uma pasta na rede. Vamos dar os dois exemplos para a gente entender um pouco na área administrativa e um pouco na área física da coisa, um pouco na área fabril, operacional. Então imagina um armário cheio de ferramentas, cheio de, enfim, equipamentos, ferramentas, materiais que a gente pode usar. E na área administrativa uma pasta na rede, cheio de pasta, cheio de informação que a gente tem que buscar, os documentos, os anexos e tudo mais, tá legal? Primeira coisa que você vai fazer é o senso de utilização. O que a gente faz nesse senso? A gente vai pegar tudo que a gente tem na pasta na rede, tudo que a gente tem no armário, a gente vai arrancar. É isso aí, a gente vai arrancar. Não deleta, porque senão é uma informação, e também não joga fora ainda, tá? Porque podem ter coisas que são úteis. Tira tudo. Então a gente vai ter o armário totalmente limpo, tá? Sem nada, e vai ter uma pasta na rede vazia, tá legal? Agora, qual que é o passo? A gente vai fazer o seguinte, de cada equipamento e material que a gente tirou e cada documento que a gente tirou daquela pasta, a gente vai analisar um por um. Um por um, Guilherme? É, um por um. Tá com medo de trabalhar? Tem que trabalhar, meu. Então é um por um. Ou seja, a gente vai pegar cada documento que tem naquela pasta, cada ferramenta, cada material que a gente tirou daquele armário, a gente vai analisar um por um e fazer as seguintes perguntas. Tá legal? Este material ou este documento é necessário para o meu trabalho? Eu utilizo esse material, por isso do senso de utilização. Você usa aquele material? Ah, eu uso. Tá legal. Então você já separa ele num lugarzinho que eu uso aquele material. Antes de voltar para o armário, eu sempre dou a dica de você às vezes colocar um pallet ou separar uma área no chão mesmo e ir separando, ó, esse daqui eu uso, tá? Mesma coisa na rede, esse daqui eu uso. E a segunda pergunta que você vai fazer para o material, se usa, você separa.
Se você não utiliza ou não precisa, não é necessário, cara, faz o seguinte, ainda não descarta, tá? O descarte é a terceira pergunta. Na segunda pergunta, faça o seguinte questionamento. Se não é útil nem necessário para mim, será que é necessário para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa, para um amigo, para um colega de trabalho, para uma outra área? Será que alguém pode utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de material ou esse documento? Se sim, já separa que você vai entregar esse material ou esses documentos para a próxima pessoa, tá? E a terceira pergunta é simples. Se não tem uso para mim, não tem uso para o próximo, eu descarto, tá? Enfim, pela minha experiência, tem coisas que a gente pode descartar, só tem que tomar cuidado com o descarte para fazer um descarte bem feito, ou mesmo você colocar na internet para vender aquele material, vender aquela ferramenta, a gente pode desapegar disso daí, tá bom? Então não tenha medo, coisas que vocês não usam, tira fora, tá? Já peguei casos em algumas empresas onde, por exemplo, a gente tinha um contrato com o cliente, a empresa tinha um contrato com o cliente, onde aquele material ele deveria ficar ali durante 5 anos, é um contrato, mesmo que ele não fosse utilizado. Então, o que foi feito? Realmente foi segregado esse material, não descartamos, até porque estava em contrato guardar aquele material, porém a gente criou um controle de quando aquele material foi colocado para contar os 5 anos, né? A partir do momento que contou os 5 anos, a gente descartava aquele material. Tá legal? Então, o primeiro senso é você tirar tudo do ambiente, tirar tudo do armário, tira tudo da pasta na rede, deixa os dois vazios, faz a separação entre o que eu uso, o que eu não uso, eu pergunto se tem utilização para alguém, eu já segrego, e em terceiro, realmente, a gente faz o descarte ou a venda daquele material, daquele documento. Combinado? Uma dica no primeiro senso, tá? Se você é a pessoa responsável por organizar o departamento, tem que tomar muito cuidado nesse momento, tá? Por quê? Você tem que organizar o ambiente de trabalho junto com quem trabalha na área. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você é responsável por organizar o departamento, porém, você não trabalha naquele departamento. Existem outras pessoas que trabalham naquele departamento. Tem que tomar muito cuidado, porque você não conhece o dia a dia daquela pessoa que trabalha. Então, para você responder as perguntas, você tem que usar as pessoas que trabalham naquele departamento. Quem vai definir o que usa ou o que não usa é também a pessoa que trabalha lá, a pessoa que tem experiência. Então não faça esse trabalho sozinho ou sozinha, tá? Busque a equipe, pergunte, junte eles e defina junto com as pessoas que utilizam o que vai ficar na área e o que não vai ficar na área, tá? Porque senão você vai tirar coisas que na sua opinião não presta, mas na opinião de quem trabalha presta. Outra dica muito importante nesse primeiro senso é o seguinte: podem ter equipamentos que eles são úteis e necessários para o processo daquela área, porém eles estão em más condições de uso, tá? Então, por exemplo, uma chave de fenda e a ponta dela está comida ou enfim, está desgastada. Aquele equipamento está sem condições de uso. Isso você também tem que segregar para poder fazer a manutenção e manter aquela área com equipamentos em condição de uso, tá? Então, quando você separar o que é útil para aquela área, separa também o que é necessário, alguma manutenção ou reparo. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos com exemplos de áreas sem esse primeiro senso e áreas com o primeiro senso, tá? Bom, legal. Agora que a gente entendeu o primeiro passo, que é o primeiro senso da metodologia 5S, vamos para o segundo passo, o segundo senso. O segundo senso é o senso de organização, ou em outras palavras, ordenação das coisas. Basicamente, esse senso tem uma frase que define bem, que é cada coisa no seu lugar. Gravem essa frase, cada coisa no seu lugar. Lembra que eu falei para vocês ter paciência no primeiro senso de item por item você definir onde se usa, se não usa. No segundo senso também vocês vão ter esse trabalho, tá legal? Acharam que era fácil implementar um bom 5S para aumentar a produtividade? Enfim,
você vai ter que olhar para cada coisa que você tirou daquele armário, para cada item, para cada ferramenta, para cada material que você tirou daquele armário, olhar para cada documento, para cada material que você tirou daquela pasta de rede, tá? Olhando para esse material, só os úteis, lembra que a gente fez a segregação, né, do que não usa, do que, enfim, outra pessoa pode utilizar e ficou só com aquele material que a gente realmente é necessário na área, realmente a gente precisa para o trabalho? Cada item que nós separamos que é necessário para a área, a gente vai definir um local, tá legal? Então, cada coisa no seu lugar. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Se o armário é um armário alto, digamos que no meio do armário não é o local mais fácil para a gente retirar o material, então uma pergunta que a gente tem que fazer para esse material que a gente utiliza é com qual frequência a gente utiliza esse material? Por exemplo, eu utilizo esse material, lembra, um por um, eu utilizo aquele material todos os dias. Por exemplo, eu utilizo aquele outro material uma vez por semana, ou eu utilizo aquele material uma vez por mês, ou quem sabe aquele material uma vez por ano, tá? Então, baseado na ordem, na frequência que você utiliza, você tem que deixar eles posicionados de uma maneira que você consiga utilizá-los e pegá-los da melhor forma possível. Tá legal? Então, por exemplo, no armário, na parte de baixo, lá embaixo onde a gente tem que agachar para pegar o material, vamos colocar os itens mais pesados. Ou os itens que a gente usa, por exemplo, uma vez por mês. Legal? Na parte do meio, vamos deixar os itens que a gente usa todos os dias, porque é fácil pegar. Lá na parte de cima, que é difícil pegar, vamos deixar os itens que a gente usa uma vez por semana, uma vez por mês. Combinado? Mas é muito importante essa separação, tá? Outro fator importante no segundo senso de organização, você definir exatamente o lugar daquele item, tá? Então, por exemplo, digamos que o armário, ele tem, digamos que um comprimento deste tamanho, tá? Se eu guardei 5 ferramentas nessa prateleira daquele armário, eu tenho que determinar onde vai cada ferramenta. Lembra que eu falei cada coisa em seu lugar? Então, por exemplo, a gente tem a prateleira, tem a superfície da prateleira, a gente vai falar, nessa primeira parte da prateleira eu vou colocar a ferramenta 1, nessa segunda parte eu vou colocar o material 2, nessa terceira parte eu vou colocar o material 3 e assim por diante, tá legal? Ou seja, você vai definir exatamente o local onde vai ficar cada equipamento, cada coisa no seu lugar, lembre-se sempre disso, tá? A mesma coisa na pasta na rede, a criação das pastas tem que determinar exatamente onde cada coisa vai ficar. Foi interessante, teve um exemplo de uma empresa que implementou, bom, não sei se é uma boa prática, mas enfim, eu achei muito interessante, que eles, na área de trabalho, eles colocaram um painel de fundo, né, uma foto de fundo com algumas linhas demarcando a área de trabalho do computador. E nessas linhas, cada documento na área de trabalho, ele tinha a marcação na linha. Meio louco, né? É para você manter a área de trabalho organizada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Combinado? Por exemplo, tem um outro exemplo legal na área de escritório, que eu vou mostrar aqui uma foto para vocês, que é o seguinte. Imagina num armário você tem diversas pastas de documentos, certo? Você tem a pasta 1, a pasta 2, a pasta 3, a pasta 4. Quando a gente tira uma pasta do local, por exemplo, tirar a pasta 3, né? Quando eu volto essa pasta para aquele armário, eu volto exatamente no local onde eu peguei ou não? Eu coloco onde tem um espacinho. E aí uma empresa desenvolveu isso, é muito bacana. O que a empresa fez? Quando eu tenho todas as pastas organizadas naquele armário, eu posso pegar um pincel com tinta ou uma fita durex com cor ou mesmo uma canetinha, enfim. E ela marcou da ponta esquerda do primeiro arquivo embaixo, né, na ponta esquerda embaixo, até a ponta direita em cima do último arquivo. Ou seja, ela fez imagina que estão todos os arquivos lá, encostados, fez uma risca na caixa dos arquivos, na pasta, assim, ó, de fora a fora na diagonal. Fez um risco assim, ó, né? Ou seja, quando você tirar uma pasta do meio da risca, assim, você tirou uma pasta, quando você bater o olho, você vai identificar que naquele espaço está faltando uma pasta com aquele risco. E quando colocar no local incorreto, você também vai perceber que aquela pasta não pertence, né, àquele local e sim a outro local. São diversas técnicas que você pode utilizar na parte de organização, tá? Na parte do ferramental também existem outras técnicas. Por exemplo, você pode cortar um material como um EVA
Então, por exemplo, lembra que eu falei que você tem cada ferramenta em cada local? Para evitar da ferramenta escorregar ou, enfim, misturar as ferramentas, você pode colocar, por exemplo, umas madeirinhas, né, para separar as ferramentas. Você pode colocar EVA, que é um tipo de borracha, onde você pode cortar o desenho dessa borracha e colocar a ferramenta em cada borracha. Vou mostrar aqui também algumas fotos aí de exemplos para vocês da parte de organização, tá? Bom, basicamente, esse segundo senso aí, né, o grande foco dele é evitar o desperdício de procura, tá? Por quê? O desperdício, ele acontece quando a pessoa vai buscar a ferramenta no local definido e a ferramenta não está lá disponível, tá? Esse é o momento que acontece o desperdício. Então, cheguei no local, não está lá, eu preciso... Perfeito? Combinado? Então, esse é o segundo senso, é o senso da organização ou ordenação. Uma dica também para esse segundo senso de organização podem ser etiquetas, tá? Então, nós podemos colocar etiquetas com o nome de cada material. Então, se naquele local fica a vassoura, a gente pode emitir uma etiqueta, que seja até uma fita crepe, escrever em cima da fita crepe, mas cola lá que ali é o local definido para a vassoura ficar. Ah, Guilherme, eu vou ter que colocar etiqueta para todo e qualquer material? Sim, com certeza, vai ter que fazer isso sim. Bom, vamos ao terceiro senso, ao terceiro passo. Eu costumo falar muito em passo de 5S porque realmente é uma sequência, tá? Você deve começar pelo primeiro senso e ir até o quinto, tá legal? Não pode começar, realmente é uma sequência, é um passo a passo a seguir. O terceiro senso é o senso da limpeza, tá? Esse senso parece muito simples. Quando eu falo a área tem que ser limpa, o que nós imaginamos? Temos que limpar a área, ou seja, vamos lá, passar um pano, passar uma água e simplesmente limpá-la. Bom, basicamente o senso da limpeza é muito importante a gente lembrar, tá? Que os japoneses, na cultura deles, desde criança, elas aprendem a limpar o ambiente, tá? Começando pelas escolas. As crianças das escolas, elas limpam o ambiente onde elas estudam, onde elas almoçam, onde elas lancham, onde elas, enfim, jogam, brincam, tá legal? Agora imagina o teu filho ou a tua filha, ou enfim, algum parente seu, limpar a escola. A gente acredita que é o cúmulo, né, enfim, que não deveria acontecer isso, que é a escola que deve, enfim, limpar e deixar tudo disponível para eles trabalhar. Porém não, no Japão as crianças aprendem desde, enfim, adolescentes, crianças, a limpar o ambiente onde estudam, onde trabalham, onde almoçam. E o mais interessante é que eles fazem isso no mesmo local, eles almoçam na sala de aula. Então as crianças preparam a sala de aula para receber o almoço, almoçam, limpam, lavam a louça, voltam, organizam a sala e começam a reeducação novamente. Então aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, tá? Então é importante, independente da área de trabalho, se é na administrativa, se é no chão de fábrica, não importa, nós temos que limpar o nosso ambiente de trabalho, tá? Isso é muito importante, é uma disciplina muito importante. Por quê? Tem um motivo por trás de tudo isso, de limpeza e, enfim, que os japoneses criaram. O maior motivo da limpeza é que a limpeza, ela é um tipo de inspeção. O que é um tipo de inspeção, Guilherme? Por exemplo, se eu, Guilherme, eu vou limpar uma máquina, um equipamento que eu utilizo. Ao limpar aquele equipamento, eu começo a perceber se naquele equipamento tem uma rachadura, se naquele equipamento tem algum parafuso solto, se naquele equipamento tem algum ruído diferente, se naquele equipamento ele está esquentando muito ou não. Então a inspeção é uma forma de a limpeza é uma forma de você inspecionar e observar a sua área de trabalho. Junto com a limpeza, você também acaba descobrindo alguns problemas. Então, por exemplo, aquela área que você determinou para ficar a vassoura no segundo senso, no momento que você for limpar a área, será que a vassoura está ali posicionada mesmo? Ou será que ela foi posicionada em um outro local? Então, na limpeza você também descobre problemas, por isso que é muito importante, tá legal? Toda a limpeza. Então, por exemplo, no Japão, eu tenho 20 crianças e quando eu estou limpando lá o armário onde eu guardo os pratos, eu só tenho 18 pratos.
eu descobri que estão faltando 2 pratos. Então, para que no dia seguinte, quando as crianças forem almoçar, não estiver faltando 2 pratos. Tá legal? Então, a limpeza é uma forma de inspeção e de observação, tá? Outro aspecto importante no terceiro senso, que é o senso da limpeza, é a gente descobrir fontes de sujeira. O que são fontes de sujeira, Guilherme? Por exemplo, digamos que eu estou limpando um escritório, tá? E nesse escritório, todo dia junta uma poeira naquele cantinho ali, tá? E quando a gente vai analisar aquele cantinho, eu vejo que tem um furo na parede, que esse furo ele está vazado até a rua. Digamos, sei lá, furou errado, atravessou e ficou lá esse furo aí, enfim, alguma mudança que foi feita no escritório. Então a poeira está entrando por esse furo e sempre suja aquele canto e todo dia recorrente essa limpeza. Na limpeza também é um momento onde você tem que identificar fontes de sujeira, tá? Então esse furo, por exemplo, é uma fonte de sujeira que você tem que eliminar. Como? Consertando o furo. E aí não entra mais poeira e você também não precisa mais limpar. Então o 5S ele também ataca na diminuição do tempo de limpeza. Não sei se vocês perceberam, tá? Não é que o 5S pede para você limpar. Então a gente tem que tirar aquilo da cabeça que não, se eu gastar 1 hora por dia limpando todos os dias, isso é desperdício. Sim, é desperdício você limpar uma área. Porém, você tem que imaginar, para cada vez mais você melhorar, eliminar fontes de sujeira, para cada vez você limpar menos e ter uma área, um ambiente limpo. É bem louco, né? Cada vez limpa menos para ter um ambiente cada vez mais limpo. Então, por exemplo, um ar-condicionado que, por exemplo, quando o ar está ligado, está cheio de pó lá dentro e esse pó acaba indo para as mesas, você tem que limpar. Então, você tem que identificar fontes de sujeira e eliminá-las, tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo de uma fábrica que eu fui, onde tinha aquelas pontes rolantes, sabe, que fica em cima do galpão. À medida que essa ponte andava, ela estava com vazamento de óleo, tá? Então pingava de vez em quando alguns óleos no chão da fábrica. Com o passar do tempo, os operadores iam pisando e aquilo ficava tudo sujo, tá? E todo dia os operadores tinham que limpar. O chefe brigando com eles para limpar. Então a fonte de sujeira está lá em cima, aquele óleo. Se a gente atacar aquela causa, aquele problema do óleo, não ia estar sujando tanto quanto ia diminuir o tempo de limpeza, tá? Então o terceiro senso parece simples, que é só limpar, mas enfim, não é tão simples assim como nós pensamos, tá legal? Boa, então a gente tem o armário, então o que a gente vai fazer? A gente tem que limpar esse armário, tá? Deixar ele clean, combinado? E aí sim, a gente vai guardar todos os equipamentos que a gente usa e é necessário para aquela área. Combinado? Esse é o terceiro passo. O quarto passo, tá? É um senso. Esse é um pouco complexo, tá legal? Mas vamos lá. O quarto passo é muito importante. O quarto passo chama senso de padronização, tá? Alguns livros ou algumas teorias que vocês vão encontrar por aí pode ser que não tenha essa padronização como um nome, tá? Mas eu costumo dizer padronização, vocês vão entender por que motivo. O que é o senso de padronização? O senso de padronização é realmente você padronizar a área. Ajudou, né? O que é o senso de padronização? O senso de padronização é o seguinte, basicamente, é bem fácil. Para mim, padrão é a melhor forma de trabalhar naquele departamento hoje. Decorem essa frase. Padrão é a melhor forma de trabalhar naquele ambiente de trabalho hoje, que a gente conhece hoje, tá? Ou seja, vamos lá. É um momento que a gente tem que refletir nos 3 sensos que a gente fez. No primeiro, de tirar tudo do armário, tirar tudo da rede, da paz da rede, definir o que usa, o que não usa, pegar o que usa, definir local, guardar. Agora tem que pôr um ponto de reflexão, tá? Que é o seguinte, a gente vai olhar para aquele armário organizado e limpo, com todas as ferramentas, olhar para aquela paz da rede e tal, e fazer o seguinte questionamento. Esta é a melhor forma de trabalho? Será que eu não tenho algum poder de melhoria? Eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente tirou tudo do armário e organizou. Porém, passou, sei lá, 5 dias e quando eu fui buscar uma ferramenta que eu preciso, olhei no armário, aquela ferramenta não estava, não tinha local para trabalhar. Não tinha local para armazenar ela e, por consequência, ela não estava disponível.
Então, no momento da padronização, você tem que olhar para o processo da área, identificar quais são as etapas, o passo a passo que aquela pessoa trabalha e quais são as ferramentas necessárias para aquele processo. A gente tem que olhar para aquele armário e falar, realmente estão todas as ferramentas que eu preciso para trabalhar? Não que eu utilizo, que eu preciso. Será que está faltando alguma ferramenta? É nesse momento que você tem que mapear o seu processo. Tá? Eu também tenho, enfim, alguns vídeos onde eu vou ensinar a mapear o processo e identificar quais ferramentas você precisa para trabalhar. Mas basicamente é você entender o dia a dia da pessoa trabalhando naquela área e entender todas as ferramentas que ela precisa e também colocar naquele armário, tá? Então esse é um ponto importante na hora de você padronizar, tá? Outro ponto importante é o seguinte, digamos que a sua área tem 2 turnos de trabalho, ou às vezes trabalha uma pessoa, depois vai uma segunda pessoa para aquela área de trabalho, é um ambiente em comum entre mais pessoas. Tá? Então, a organização daquele armário, será que ele está conforme o que a primeira pessoa precisa e o que essa segunda pessoa que também trabalha naquele ambiente precisa? Então, o momento da padronização, que é o quarto senso, você tem que juntar ambas as pessoas que participam daquela área e entrar num senso comum entre elas. Porque não adianta nada ficar bom para uma pessoa e ficar ruim para uma segunda pessoa trabalhar. Tá? Até porque às vezes você não consegue envolver todo mundo na melhoria, mas no quarto senso você precisa organizar isso, tá? Padrão não significa que são coisas iguais, tira isso da cabeça. Não são coisas iguais. Ah, é tudo verde, então tem que estar verde. Não. Padrões é a melhor forma de trabalhar naquela área e onde tem senso comum entre as pessoas que trabalham naquela área. Tá? Então você junta a opinião de todo mundo, o que cada um usa e coloca a melhor forma de trabalhar. Vocês vão encontrar muitos desafios nessa padronização, não é muito fácil, tá? Por quê? Tem um grande motivo que é o seguinte, tem pessoas que estão acostumadas a trabalhar de uma forma, tá? E pessoas que estão acostumadas a trabalhar de outra forma. Porém, o resultado das duas formas é o mesmo serviço ou o mesmo produto, tá? Existe um problema aí. É muito difícil você mudar a cabeça de quem já está acostumado a trabalhar daquela forma. Mas concordam comigo que existe uma das formas, pode ser que a primeira forma da primeira pessoa ela é mais produtiva, ela tem uma qualidade melhor, tá? E a da segunda pessoa, ela é mais rápida, só que ela tem uma qualidade inferior. Vamos lá, não estou falando que uma é melhor que a outra, esta daqui é melhor na rapidez e esta daqui é melhor na qualidade. O que tem que fazer nesse momento? Tem que juntar as duas formas de trabalho, entender o que uma pessoa faz que é mais produtivo, né, mais rápido, o que a outra pessoa faz que é com mais qualidade e tudo mais, juntar as boas ideias e definir um processo que seria o processo padrão. Esse processo padrão seria o melhor, lembrando aquela frase, né? Processo padrão seria a melhor forma que a gente consegue fazer aquela atividade ou aquele processo ou aquele serviço hoje, tá? Entrando nesse senso comum entre as duas pessoas não vai ser muito fácil. Entrando no senso comum você vai conseguir definir um padrão para a área e aí sim você vai conseguir definir um armário que, independente da pessoa que utilize, vai gostar, vai estar satisfeito, vai estar trabalhando num ambiente que gosta. E enfim, dificilmente você vai encontrar algo fora do lugar. O quarto senso é muito importante por causa disso, tá? Se você parar no terceiro senso, no outro dia não adianta. Você organizou o armário, depois de 3 meses, 6 meses, esse armário vai estar sujo da mesma forma, tá legal? Combinado? Não é fácil, mas guardam essas dicas aí, esses segredinhos que vai valer muito, muito a pena. Bom, legal, então já foram 4 passos da metodologia de 5S, agora falta o quinto passo, que seria o quinto senso da metodologia. Este daqui é muito importante, tá? Ele não é mais nem menos importante, mas ele é tão importante quanto qualquer senso, porque um senso não faz sentido sem o outro, tá? Esse senso é o senso da manutenção ou do senso de manter, tá? Ou mesmo tem uma palavra muito legal que é a autodisciplina. O que é esse senso da autodisciplina? O senso da autodisciplina é as pessoas que trabalham naquele departamento, tá? Que passaram pelo primeiro senso, pela organização, pela utilização, que passaram pela organização, pela limpeza e padronizaram a área. O quinto senso é você conseguir manter esse padrão. É muito difícil. Tá? Por isso da autodisciplina. A autodisciplina tem alguns aspectos.
O primeiro aspecto é a questão de auditoria, ou seja, você precisa revisar os padrões periodicamente para ver se eles estão fazendo sentido. Por quê? Digamos que você tem um serviço e eu tenho certeza que o seu cliente, enfim, assim como qualquer cliente, a exigência aumenta. A exigência aumentando, pode ser que você mude o seu serviço, mude o seu processo, mude o seu produto para melhorar o atendimento àquele cliente. Quando você muda o seu produto, o seu serviço ou mesmo a sua entrega, podem sofrer modificações no processo. Sofrendo modificações no processo é como consequência. Mudou o processo, com certeza muda-se o padrão. Então, esse primeiro ponto aí do quinto senso é você garantir que você revise os padrões de acordo com as mudanças no processo. Vou dar um exemplo bem simples. A demanda do cliente aumentou, você teve que contratar mais 4 pessoas para aquele departamento e só tem uma vassoura para todo mundo limpar. Concorda comigo como é mais gente, é mais trabalho, precisaria de mais vassouras? Concorda? Então, por exemplo, se faltar vassoura, desperdício, a área não está limpa. Porque no padrão você tinha determinado uma vassoura. Para você revisitar esses padrões que eu comentei, existem diversas formas, tá? Então, algumas formas que eu encontro, por exemplo, a pessoa tira uma foto. A pessoa tira uma foto de como era o armário antes e cola essa foto em frente ao armário. Ou seja, à medida que você olhar para o armário e olhar para a foto, você vai conseguir identificar se existem alguns desvios conforme o padrão. Tá? Isso é um formato. Existem também, você pode fazer um padrão em um documento, enfim, aí é contigo. É a forma que faz você lembrar de como aquela área tem que funcionar, como que é o padrão. Porque se você não tem um documento, ou não tem uma foto, ou não tem alguma coisa que mostre como era antes, você nunca vai conseguir bater o estado atual de como tem que ser. Bacana? E aí com isso você consegue sempre melhorar, tá? A gente fala que só é possível a melhoria quando você tem um padrão, tem um procedimento por trás. Então, nesse quinto senso, você tem que sempre olhar para esse padrão, revisitá-lo, seja por auditoria, enfim, periodicamente, mas você tem que revisitar esse padrão e entender se ele ainda faz sentido ou não faz sentido para a área. Mas é necessário, pelo amor de Deus, você pegar um padrão e não está sendo respeitado, você tem que revisar ele. Tem que revisar, porque senão ele vai ser um documento que nunca vai ser utilizado, não vai ser revisto por ninguém, enfim, não vai ser mais útil e acabou, tá? E aí, para revisitar o padrão, o que nós temos que fazer de novo? Faz todo o ciclo novamente. Concordam comigo? Então, assim, revisitou, não tá legal, pô, vamos revisitar. Então, vai na área, vai naquele armário que está com desvio do padrão, olha para ele e fala, primeiro senso, o que a gente usa, o que a gente não usa? Arranca. Segundo senso, terceiro senso, quarto senso, quinto senso. Aí, padroniza de novo. Toma muito cuidado. Quando chegar na área, está desviado do padrão, vocês não fazer os 5 sensos completo de novo. Isso é um problema muito grande. Por exemplo, você chegou na área, tem uma ferramenta nova, até porque mudou o processo, como eu comentei. Você vai lá e determina, não, essa é a área dessa ferramenta nova. Não. Faz o primeiro senso primeiro. Essa ferramenta é necessária na área? Vai que, por exemplo, nessa pergunta você descobre que aquela ferramenta foi para um serviço que foi feito, mas esse serviço não vai ser mais feito naquela empresa. Foi uma vez só para um amigo do chefe e não vai ser mais feito. Vocês determinaram o local, limparam, criaram um plano de limpeza, determinaram, pintaram a área, guardaram ela e ela não vai ser utilizada. Perceberam a diferença? Então, sempre que for revisitar um padrão, faça o 5S novamente. Tá bom? Ótimo! Vocês descobriram os 5 passos da metodologia 5S. Agora eu queria deixar para vocês o motivo dessa metodologia, né, da metodologia 5S, qual que é o motivo da ferramenta impactar na produtividade ou nos custos daquele departamento. Vamos lá. Se você não tem uma área organizada, você não sabe onde o seu material está, você não tem a quantidade correta para o pessoal trabalhar, você acaba perdendo tempo. Então, por exemplo, eu vou lá buscar um documento na rede, não encontro. Cada minuto que passa ali com esse desperdício é um minuto que você vai entregar o seu pedido, o seu processo, o seu produto ao seu cliente. Tá? Então, cada vez menos desperdícios, então a gente consegue reduzir muito
aí os prazos, tá? Pra você entender como é impactante, uma vez eu fui numa empresa que tinha mais de 30 mil funcionários, tá? E aí eu fiz o seguinte questionamento, porque o pessoal não estava acreditando muito na importância do 5S. Eu perguntei para eles se algum dia na vida deles eles procuraram uma caneta. E quando encontraram essa caneta, ela não estava funcionando. Acredito que todo mundo já procurou uma caneta. Percebam que procurar uma caneta dura em torno de quanto? 1 minuto? Nem isso, 2, 3 minutos. Eu vou contar 1 minuto porque eu estou sendo muito conservador. Porque às vezes a gente perde até 5 minutos para encontrar uma caneta. 1 minuto pedindo para o colega a caneta. 1 minuto vezes 30 mil funcionários são 30 mil minutos. Dividido por 60, se você cortar o zero, vai dar 3 mil. Dividido por 5 vai dar 500 horas desperdiçadas procurando caneta todos os dias. 500 horas vezes, sei lá, se eu não me engano, naquele departamento, a área contábil, contabilizava que aquela área gastava em torno de R$100 por hora trabalhada, era o custo daquele departamento, né? R$100 por hora vezes 500 horas por dia, vão dar R$50 mil por dia desperdiçados naquela empresa. Esses R$50 mil, imagina você faz vezes 240 dias úteis no ano. Você tem aí quase R$1 milhão desperdiçado. Perceberam a diferença? Imagina quanto você faz em 500 horas de trabalho. 500 horas de trabalho. Às vezes você entrega um projeto, entrega um pedido. Enfim, é muito complexo isso, tá? O mais difícil é que ainda existem pessoas que acreditam que isso não é um desperdício. Até porque a empresa não está realmente pegando esse dinheiro, esses R$50 mil, e está realmente gastando esse dinheiro. Só que é uma forma indireta de você pensar no seu prejuízo. Porque se você não perde aquela hora, com certeza você vai entregar mais produtos, você vai entregar mais serviços. Então, você pode ter o pensamento que você deixou de gastar aquele dinheiro. Ou às vezes você aumenta a sua receita sem perceber, porque você está eliminando desperdícios. Então é muito complexo às vezes você entender essa metodologia, porque ela impacta às vezes de forma indireta. Você não vai conseguir ver num relatório financeiro aparecer lá horas desperdiçadas procurando caneta. É muito difícil. O que você precisa entender, você precisa acreditar nessa ferramenta e entender que a longo prazo, você mostrando exemplos, o pessoal entendendo essa metodologia, você vai ter aumento nos seus lucros, vai ter redução de custos, mas de forma indireta. Tá legal? Combinado? Então essa foi mais uma aula do Guilherme Canteiro, mostrando para vocês o método 5S, algumas dicas que eu dou sobre o método 5S. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links das minhas redes para você ter mais acesso a muito mais conteúdo, tá legal? Eu também tenho um e-book grátis, eu tenho algumas aulas grátis de como você começar a implementar isso na sua empresa, tá tudo aí no link. Se inscrevam no meu canal se vocês gostaram e também clica no sininho aí, porque clicando no sininho vocês vão ser sempre notificados de mais informações, mais metodologias, mais ferramentas de como otimizar seu processo, aumentar a produtividade no dia a dia. Aí, tá legal? Muito obrigado e até mais! Fazer um negócio um pouco diferente aqui. Eu fui desafiado porque a galera curte meus desenhos, só que aí eu comprei esse negócio aqui, é uma mesa digitalizadora, tá? Então eu tô no começo, então se ficar um desenho muito ruim vocês me falam, tá? O que eu resolvi fazer? Todos os vídeos eu vou fazer um desenho resumo da aula, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui resumo da aula de 5S, tá? Deixa eu só entrar no programa e aí eu vou passar para vocês desenhando os 5 sensos do método 5S. Vamos lá. Deixa eu só... Isso, legal. Vou colocar aqui no lápis. Boa, bora. Será que tá funcionando? Tá.
Então eu vou começar aqui no título como escrevendo método. Opa, acho que eu tô ficando bom nesse negócio, hein? Método 5S, tá? Então vamos aqui no cantinho, vamos escrever a importância desse método. Importante, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, que isso daqui é muito importante. O que é importante? Para todos devem participar. Isso é muito importante. Todos devem participar. Não importa se você é o dono da empresa, se você não é o dono, se você é coordenador, se você é supervisor, se você é chefe, se você é o operador da máquina, se você é um assistente administrativo, não importa, todos devem participar. Outro fato importante, não é uma campanha. O que é uma campanha? Ou seja, não existe aquele negócio de hoje é o dia de limpar o departamento. Não, tem que ocorrer todos os dias, não é uma campanha de limpeza. Não é uma campanha, tá? Outra coisa importante, a visibilidade. Não visibilidade, vou colocar assim, ó, o visual bonito, tá? Não é 5S. Não é 5S, tá? O visual bonito é uma consequência do 5S. É uma consequência do 5S, tá legal? Então, o visual bonito é foda, né? O visual bonito é uma consequência de bom 5S. Não é porque tem um visual bonito que tem um 5S bom. Até porque o 5S, vamos colocar aqui, ó, foco. Qual que é o foco do 5S? O foco do 5S é aumento de produtividade. Ou seja, produtividade. Ele é para você reduzir custos, reduzir desperdícios, para isso que serve o 5S. Tá bom? Então esse é o foco, aumento em produtividade. Tá. Agora lembrando do método, tá? Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui de um armário, tá? Então aqui tem um armário. Esse armário ele tem algumas prateleiras, tá? Ué, ficou legal meu armário? Eu vou até fazer um 3D aqui para vocês aí, para explicar melhor. Legal. A gente tem os armários aqui, tá? Vou fazer uma perninha aqui também. Esse armário, digamos que a gente tem bolinha, triângulo, xizinho, quadradinho, bolinha. Cada item desse representa, tá? Eu vou chamar de bolinha 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Cada item desse representa um material, tá? Se você quiser entender isso com uma pasta na rede, onde você busca as informações, também entenda, tá legal? Então aqui a gente tem um armário, tá? Um armário cheio de ferramentas. Primeiro passo desse armário, tá? Primeiro passo é você separar o armário totalmente vazio dos itens. Então você vai separar todos esses caras aqui. Tá legal? Separado os dois materiais, o que você vai fazer? Você vai fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Então, o primeiro passo é a separação. Então, eu vou colocar aqui, ó, para lembrar, né? Separar. Tá. Depois de separar, o que você vai fazer? Dessa separação, você vai conseguir entender o que você usa. Então, digamos que nesse exemplo, a gente só usa as bolinhas, que é alguma ferramenta, algum material. E o outro é xizinho, triangulinho, quadradinho e tudo mais. Então a gente vai separar o que a gente não utiliza, tá? Aqui tem o 1, o 2, o 3, o 4, tá bom? Separando o que a gente utiliza, desse cara, você vai fazer o seguinte, você vai fazer dois questionamentos. Um é, será que tem uso para outra pessoa, para alguém? Se não tiver, é descarte. Ou venda esse troço aí. Desse cara aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer um... Opa, legal.
Desse cara aqui, o que você vai fazer? Tá? Então esse é o primeiro censo, tá? Como eu vou separar o primeiro censo? Acho que eu vou fazer um negócio assim, vou colocar tipo uma bolinha aqui, ó. Esse é o primeiro censo, tá? Do primeiro censo, a gente vai, separou, já sabe o que usa, tá legal. Agora a gente vai voltar para o armário. Quando for voltar para o armário, é muito importante fazer o seguinte passo. Você vai pegar no armário e vai determinar duas coisas, tá? Deixa eu desenhar o armário aqui. Você vai determinar duas coisas aqui nesse armário. Primeira coisa é, qual material eu uso com mais frequência? Você vai deixar o material com mais frequência bem próximo. Então, digamos que o 1 é um material com mais frequência. O 3 é um material mais pesado, a gente deixa embaixo. E o 4 é um material que a gente usa uma vez por mês, deixa lá em cima. Tá? Tá legal? O mais importante aqui é que cada lugar tem que ter uma demarcação. Então, eu vou dar o exemplo da prateleira do número 1. Ó, digamos que aqui tem o 2, aqui, ó, desculpa, tá? 1, 2 e 1. Você vai, aqui é a prateleira, tá legal? Então, deixa eu escrever aqui. Prateleira, para lembrar. Então, você vai ter que pegar e vai ter que determinar. Vou cortar essa prateleira e falar, aqui vai o número 1. Você vai colocar uma etiquetinha. Aqui vai o número 2. E aqui vai o número 1. E aqui vai o número 3. Por quê? Cada coisa no seu lugar. Tá legal? Então você pode identificar com etiquetas, enfim, com qualquer coisa que identifique que aqui é o lugar do 1, aqui é o lugar do 2, aqui é o lugar do 1, aqui é o lugar do 3. Combinado? Então este é o segundo censo, é o censo da organização, tá? Organizando a prateleira, e aí você vai para o terceiro censo, que é a limpeza. Será que vai caber aqui? Acho que cabe, tá? E aí você vai para o terceiro censo, que é a limpeza. No censo de limpeza é muito importante o seguinte, tá? Ixi, peraí, deixa eu... Não, tá bom. Deixa eu ver se eu tenho... eu tenho uma borrachinha aqui. No censo da limpeza, são 2 pontos que você vai pegar. Primeiro ponto é encontrar fontes de sujeira. O que são fontes de sujeira, Guilherme? Digamos que você tem um ar-condicionado que está jogando mais pó do que gelando a área. Então, você tem que consertar o ar-condicionado, tá? E outro ponto é criar uma rotina de limpeza. Uma rotina de limpeza daquela prateleira, tá? Este é o terceiro censo. Legal. Do terceiro censo, o que a gente faz? A gente tem o quarto censo, que é o seguinte. Existem 1, 2, 3 pessoas que trabalham naquela área, tá? Cada pessoa tem um pensamento diferente, né? Essa pessoa tem um pensamento diferente dessa. Então, no quarto censo, você tem que colocar todas elas juntas para definir qual que é a melhor forma de trabalho, tá? E desde que você apresente, então você tem que transformar esse negócio de diferente em um negócio, deixa eu apagar aqui também, você tem que transformar esse negócio diferente em um negócio igual, onde todas concordam com aquilo, tá legal? Então esse seria um quarto censo. E o quinto censo, acho que eu vou fazer a roda aqui até aqui. O quinto censo, que seria o próprio 5S que já está aqui perto, né? Eu até vou fazer a bolinha aqui, ó, para lembrar que são bolinhas, né? O quinto censo é o que? Você observar periodicamente, vou desenhar um olhinho aqui, é você observar periodicamente este armário e encontrar desvios. Encontrados desvios, você tem que recomeçar tudo de novo. Isso vai se tornar um ciclo infinito, tá legal? É um ciclo, ó, até desenhar aqui, ó, é um ciclo infinito, tá? Você vai ter que ter a disciplina de voltar na área, encontrar os desvios, separar e organizar. Pessoal, para quem assistiu a aula completa, para quem não assistiu a aula completa, eu dei muito mais dicas do que eu estou dando nesse simples resumo. Na aula completa você identifica todos esses... isso daqui foi realmente um desenho resumo do que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Aqui eu tenho até umas técnicas, tá?
eu vou deixar o desenho um pouquinho mais bonito aí, eu vou passar até o vídeo um pouquinho mais rápido. Não vou falar muito, agora é realmente porque eu aprendi uma técnica no Visual Think, vamos ver se fica legal esse negócio aqui, tá?